Somos um povo escolhido por Deus, chamados para excelência. Eu tenho tudo da vida de Deus, pois hoje queremos perceber a esperança do chamamento, a herança dos santos e a suprema grandeza do teu poder. Para isso nós abrimos o coração e inclinamos o ouvido para as tuas verdades. Te damos graças por um momento de crescimento e edificação. Sim, Pai, teu Espírito nos ensinando, teu Espírito nos conduzindo para a paz dos verdejantes águas tranquilas, Pai. Te damos graças por amanhã em que seremos alimentados e instruídos, assistidos por teu Espírito. Te damos graças por todas as tuas bênçãos em nossas vidas. No nome de nosso Senhor Jesus. Quem concorda diz amém. Amém. Glória a Deus. Pode sentar. Obrigado, pessoal, pelo louvor. Aleluia. Bom dia, irmãos. Bom dia. Graça e paz, amém? Amém? Glória a Deus. Hoje eu quero falar sobre o serviço cristão ou a bênção de servir a Deus. Quem aqui é filho de Deus? Amém. Todos nós somos filhos de Deus. Uma coisa que aconteceu comigo, irmãos, logo depois que eu me converti, logo depois que eu nasci de novo, que eu fui resgatado das trevas e fui introduzido no reino de Deus, eu comecei a descobrir muitas realidades da palavra, muitas verdades. Comecei a descobrir que em Cristo existem inúmeras bênçãos. E logo, à medida que eu fui descobrindo essas verdades, surgiu um desejo no meu coração. Que desejo? O desejo de fazer algo para Deus. Diga gratidão. Gratidão. O que eu quero que você entenda essa manhã, irmãos, é que se à medida que a gente vai descobrindo aquilo que Deus fez por nós em Cristo, deve ter em nossos corações o sentimento de gratidão. Eu te pergunto essa manhã, você é grato a Deus? Amém. Você é grato por tudo o que Deus tem feito por nós e ainda vai fazer? Amém. Bom, Deus não fechou o caixa, não. Deus continua manifestando as suas bênçãos em nossas vidas. Amém. Eu gosto de uma expressão que o irmão Regan fala, que Deus não fecha o caixa todo final da tarde, nem todo final de semana, mas um dia o caixa fecha. Estão comigo? Amém. Eu não sei quais as expectativas você tem, só sei que Deus tem muito mais. Eu não estou satisfeito, Deus tem mais. Diga, Deus tem mais. Deus tem mais. Mas à medida que a gente vai desfrutando das bênçãos de Deus, começa a surgir um desejo no nosso coração. Eu sou tão grato a Deus que eu tenho que fazer algo na igreja. Eu tenho que dedicar minha vida, meu tempo, eu tenho que agradecer a Deus. E uma das formas de sermos gratos a Deus é dedicarmos a nossa vida à igreja, em prol do crescimento de outras pessoas. Existe um estudo que mostra que pessoas que dedicam tempo em alcançar o próximo, em ajudar o próximo, na edificação do próximo, são pessoas realizadas, são pessoas satisfeitas. Amém. Por outro lado, pessoas que não se interessam pelo bem-estar do próximo, pessoas que passam apenas a sua vida aqui na terra consumindo, são consumidores. Consumidores de quê? Aquelas pessoas que estão apenas usufruindo e não dedicam tempo em ajudar o próximo, são pessoas infelizes, vazias, insatisfeitas. Sabe por quê? A Bíblia diz, está lá escrito em Efésios capítulo 2, pela graça sois, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Você foi chamado por Deus, você foi convidado pela graça de Deus, e agora que você está no reino de Deus, Deus preparou obras, algo para que você desempenhe no corpo de Cristo. E para falar sobre isso, eu peço que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 12. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 12. Aleluia. Nós vamos ler alguns versículos e eu quero enfatizar nessa leitura algumas verdades. 1 Coríntios, capítulo 12. O contexto aqui, Paulo ele vem falando sobre o corpo de Cristo e ele faz uma comparação, uma alusão a um corpo natural. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 12. Quem encontrou, diga, eu vou subir. Eu vou subir. Quem encontrou também pode confessar.
Vamos fazer a leitura e depois eu quero enfatizar algumas verdades desses textos. O versículo 11 diz, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11: Mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz. Repitam comigo: como lhe apraz. Como lhe apraz. A cada um individualmente. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro. Diga: não é. Não é. Mas muitos. Mas muitos. Versículo 15: Se o pé disser, se quem disser, irmãos, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixará de ser. Se o ouvido disser, se quem disser, ouvido. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso o deixará de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros colocando, verso 18 novamente, mas Deus dispôs os membros colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que nos parecem mais fracos, são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a este damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Para que não haja o que, irmãos? O que é que não pode haver? Diga: divisão. Divisão, irmãos, são duas visões, dois pontos de vista, não pode haver. Amém? Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor de uns para com os outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, todos com ele se regozijam. Verso 27. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja. Quem foi que estabeleceu? Deus. Pronto. Depois eu quero enfatizar 3 versículos, mas eu quero apenas falar sobre essa realidade. Paulo, de forma clara, ele está assemelhando, comparando o corpo de Cristo a um corpo humano. E assim como o corpo humano é cheio, é repleto, são vários músculos, vários ossos, vários tendões, vários órgãos, e cada um cumpre a sua função, assim também no corpo de Cristo existem várias funções. Talvez o que você faça não seja o que eu faço, não seja o que o outro irmão faça, mas todos nós estamos cooperando com o crescimento desse corpo. Aleluia. Glória a É Deus. disso que Paulo está falando, sobre o funcionamento do corpo. E cada filho de Deus, irmãos, foi chamado para cumprir uma função no corpo de Cristo. Amém. Eu já aprendi desde cedo, o meu antigo pastor de uma igreja que eu congregava falou: não existe o chamado. Eu fui chamado para esquentar banco de igreja. Não existe esse chamado. Nunca existiu, então não invente. Graças a Você Deus. foi chamado para fazer algo para Deus. Aleluia. Agora, claro, ouça a palavra, consagra o teu coração, que Deus vai falar contigo. Amém. Deus fala com você e Deus fala com o pastor. Amém? Amém. Toda vez que eu leio esse texto, eu lembro de uma conversa que eu tive com um ministro, e esse ministro relatou o diálogo que ele teve com uma cristã lá no Rio de Janeiro. A irmã chegou para esse ministro e disse: irmão, eu tenho a impressão de que no corpo de Cristo eu sou o sovaco. Inclusive eu quero ver essa manhã se tem algum sovaco presente. Não tem. E aí ela disse, ele perguntou: mas por quê? Porque ninguém quer estar próximo de mim. Graças a Deus é que não tem nenhum sovaco essa manhã. Amém? Diga glória a Deus. Paulo, 2 vezes ele fala algo que eu tenho percebido que isso tem acontecido no corpo de Cristo. Paulo disse: se o pé disser, diga se o pé disser. Se o ouvido disser, diga se o ouvido disser. Eu pergunto essa manhã: quem aqui já flagrou o teu pé conversando com o teu joelho? O joelho conversando com o cotovelo? Vamos orar. Eu te pergunto: teu pé fala?
Teu joelho fala? Teu cotovelo fala? Sabe quem é que fala? Paulo está falando de algo que tem acontecido na igreja. É um cristão insatisfeito por não estar desempenhando um serviço que ele acha que tem que fazer, e aí passa a reclamar, a murmurar. Se o pé disser, se o ouvido disser, eu vou até dar o meu testemunho. Dá até meu testemunho. Eu sou natural de Fortaleza, eu nasci de novo em uma igreja batista lá em Fortaleza. Confessei a Cristo publicamente no dia 6 de janeiro de 1996. Por orientação do irmão que me evangelizou, eu fui congregar em uma igreja de influência presbiteriana. E fiquei 6 meses, depois cheguei no Verbo da Vida. Ok? Eu lembro que quando eu cheguei no Verbo da Vida, Deus falou comigo para ir morar em Campina Grande em 96, 97, 98, 99. Deus tornava em falar porque eu desobedecia. Estão comigo? Amém. Lembrei de uma história. Eu conheço um cristão que tem um caderno com anotações. E ele disse: Marcelo, Deus falou comigo sobre um assunto 14 vezes. Peraí, se Deus teve que falar 14 vezes, por que ele desobedeceu 13? Sim ou não? Amém. Então, meu querido, se Deus falar, obedece. Amém. Não precisa ele falar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 14 vezes, não precisa. Basta uma vez. Amém? Amém. E aí, Deus falou comigo: vai para Campina Grande em 96, desobedeci. Vai em 97, vai em 98, vai em 99. Fui em 2000 por uma obediência a Deus. Eu fiz o primeiro ano do Rema em Fortaleza em 99 e o segundo ano do Rema no ano de 2000. Chegando lá em 2000, eu comecei a servir na igreja, eu servia nos conselheiros e eu conheci muitos irmãos, inclusive conheci a equipe de filmagem e os irmãos ficavam responsáveis em filmar os cultos e eventos. Ok, terminei o Rema. A convite de um pastor, eu fui morar em Natal, no Rio Grande do Norte, 6 meses. Concluídos 6 meses, voltei a Fortaleza. Que eu comecei a servir em Fortaleza foi quando eu fui separado como pastor auxiliar e continuei servindo na igreja. E anos depois, eu voltei a Campina Grande para um evento oficial do ministério. Quando eu cheguei nesse evento, eu vi que aquele irmão que eu o conheci em 2000 estava na mesma equipe de filmagem. E eu disse algo, eu não falei em alto e em bom som não, falei só para Deus. Eu disse: meu Deus do céu, fulano de tal ainda está fazendo isso? Deus, de forma clara, límpida, disse para mim: Marcelo, e quem foi que disse que ele tem que estar fazendo outra coisa? Meu Deus. Muitas vezes a gente começa a dar opinião de como a igreja deve funcionar. Muitas vezes. É isso que Paulo está falando. Se o pé disser ou se o ouvido disser. Eu quero que você entenda, meu querido, que não é a minha opinião e a tua não vai influenciar Deus, porque Deus já tem um plano. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Isso nem correto é. Imagina só, vamos dar um exemplo. Eu estou sendo bem tratado demais. Mas vamos supor que você me convide para ir tomar um café na tua casa com um café com queijo, com tapioca. Né? Eu sei que difere canjica e curau do Nordeste para o Sudeste. Né? A canjica lá é o curau aqui. Aí você me chama para tomar um café com curau, com pamonha, com canjica e queijo. Aí eu chego na tua casa e aí eu sento, sento à mesa e começo a participar do café. Mas de repente, lá para as tantas, eu começo a dizer: irmãos, muito obrigado por ter me convidado, mas sinceramente eu não gostei da decoração da sua casa, não. Não gostei, eu não gostei dessa mesa, eu não gostei dessa cadeira. Você ia dizer o quê? Esse professor, esse irmão é mal educado. Eu convido ele, bota, como eu falei ontem, bota catinga na decoração da casa. Você sabia que chegar na igreja de Deus, na igreja dos outros, dizendo como ela vai funcionar, dizendo que está errado, isso é falta de educação? Amém. Eu quero que você entenda, irmãos, é que Deus tem uma forma de trabalhar. Amém. E a minha e a tua opinião pouco vai servir, porque Deus tem um plano. Amém. É disso que Paulo está falando. Se o pé disser, se o ouvido disser. Estão comigo? Amém. Se Deus falar com você, Deus vai falar com o pastor, porque Deus não é Deus de confusão. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Repitam comigo: Deus não é Deus de confusão. Não é Deus de confusão. Vou citar um exemplo. Vamos supor que um jovem solteiro
passou uma manhã inteira orando, consagrando sua vida a Deus, sobre o seu futuro, sobre casamento e várias outras coisas. Depois ele tomou um banho, se arrumou, foi ao centro da cidade. Chegando no centro da cidade, um irmão o encontra, e a irmã diz, aponta o dedo para ele e fala: Deus falou comigo que você vai se casar comigo. Aí o irmão diz: peraí, eu acabei de falar com ele e não me disse nada. Eita, tem essa vez de confusão? Não. Às vezes alguns irmãos falam: pastor, Deus falou comigo. Só que Deus ainda não falou com o pastor. Se Deus fala lá, Deus fala cá. Amém. Por quê? Porque Deus não é Deus de confusão. Nunca fez. Por que vai inventar de fazer hoje? Amém. Eu quero que você entenda, irmãos. Ontem à noite eu falei sobre isso. Quando Deus fala, Ele vai falar ao cabeça. E eu até vou mostrar um texto, mas eu quero enfatizar 3 verdades daquela passagem em 1 Coríntios. Versículo 11, eu acho que é o 11, 15 e 18. Versículo 11, 18 e 28. O versículo 11 diz: o Espírito realiza. O verso 18 diz: Deus colocou. Diga, Deus colocou. Deus colocou. E o 28 diga: Deus estabeleceu. Deus estabeleceu. O que eu quero que você entenda, irmãos, é que é possível eu fazer um comentário que vai contra a vontade de Deus, ou até mesmo desejar algo que Deus jamais desejou para a minha vida. É possível. O que eu tenho que fazer então? Irmão Marcelo, eu já sei, vou ganhar Deus no cansaço. Não tem, porque eu já tentei. Ninguém ganha Deus no cansaço. O plano que Deus tem para a tua vida, Ele não vai abrir mão. Sabe por quê? Porque contra a vontade de Deus não existe conselhos, não existe sabedoria que vai contra a vontade de Deus. Deus, em seu eterno poder, já estabeleceu o que você deve fazer aqui na terra. No que diz respeito à igreja local. Estão comigo? Amém. E para te falar um pouco mais sobre isso, abre tua Bíblia em Mateus, no capítulo 20. Mateus capítulo 20. A partir do versículo 20, o texto diz: então se chegou a ele, a Jesus, a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe: que queres? E Jesus respondeu: e ela respondeu, manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe. Plural. Então foi a mãe e os 2 rapazes, né? Responderam: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É porém para aqueles que está preparado por meu Pai. Preparado por meu Pai. Se você observar, nem mesmo Jesus Cristo agiu alheio à vontade de Deus. Tem um texto que fala que antes de escolher os 12 apóstolos, Jesus ficou uma madrugada inteira orando e depois chamou os apóstolos. Tudo que Jesus fez foi uma extensão da vontade de Deus. Jesus não agiu alheio à vontade do Pai. Jesus disse: pessoal, isso que vocês querem não é da minha vontade não. Eu converso com Deus e Deus diz quem eu devo escolher. Nem mesmo Jesus agiu alheio à vontade de Deus. Pode ter certeza, irmãos, que é isso que vai acontecer com o pastor João. Amém. Antes dele chamar, ele vai ter que conversar com Deus. Ele vai orar a Deus, porque Deus vai falar. Amém. Deus falou com Jesus, Deus falou com Paulo. Ontem à noite falei sobre isso. Quando Deus começa, Ele estabelece logo um cabeça, um homem para liderar outros homens. Quem aqui já foi numa feira de ciência? Eu lembro que uma feira de ciência que eu fui, tinha alguns vidros de éter com animais com 2 cabeças. Você sabia que um corpo com 2 cabeças morre? Não se sustenta. Uma cobra com 2 cabeças morre. Um cabritozinho com 2 cabeças morre. Está lá no vidro de éter. A mesma igreja, a mesma coisa, a igreja local não pode ter 1, 2 ou 3, tem que ter uma cabeça só. Glória a Deus. Estão comigo? Amém. E esse cabeça é o pastor, porque o governo da igreja pesa sobre os ombros do pastor. E a exemplo do que aconteceu com Cristo, Jesus não saía, como diz lá no Nordeste, você conhece a expressão, no bambo? Não. Jesus não fez um
sorteio. Ó, quem vai? Não. Ele orou, Deus falou e Jesus chamou. Estão comigo? Amém. Deus tem uma vontade, Jesus sabia disso. Por isso ele orou ao Pai. E irmãos, graças a Deus, eu já aprendi uma coisa, irmãos. Não sou eu quem escolho aquilo que eu vou fazer. É a situação, é a ocasião que nos escolhe. Amém. E ontem à noite falei um pouco. A gente não deve desprezar os pequenos começos. Glória a Deus. Diga pequenos começos. Pequenos começos. Irmãos, talvez o que você esteja fazendo não seja visto pelos homens, mas isso não quer dizer que não seja recompensado. Será recompensado. Amém. Diga será. Será. Vou ler o verso 23 novamente. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me compete concedê-lo. É porém para aqueles que está preparado por meu Pai. Deus tem preparado uma função, um serviço para você. Amém. E talvez essa função seja aquilo que a gente não quer. De fato, irmãos, não é o que a gente quer, é o que Deus quer. Agora eu já aprendi uma coisa: a gente tem que colocar a nossa vida em movimento. Como assim? Eu lembro de uma irmã lá em Fortaleza. Toda vez que eu retorno a Fortaleza e encontro essa irmã, ela chega para mim e fala: Pastor Marcelo, eu admiro mais sua vida. Eu disse: mas por quê? Porque o senhor faz tempo que serve a Deus. Eu ainda não descobri o que Deus tem para mim, não. Essa irmã foi uma das primeiras pessoas que saiu de Fortaleza e foi fazer o rimo em Campina Grande. Só que a criatura, oh meu Deus do céu, vem bater na cabeça. Por quê? Porque assim, quando eu descobrir, eu vou entrar. Ela acha que vai dormir e acordar com um anjo. O anjo vai despertar do sono, tocar com uma vara. Pirim, minha filha, eu te chamo para isso. A gente tem que colocar a nossa vida em movimento. Servir a Deus muitas vezes é como, sabe o quê? É como o GPS. Você coloca, traça uma rota. Você quer chegar em tal ponto, você coloca lá: eu estou aqui nessa localização, quero chegar em tal ponto. Aí o GPS diz: vire à direita, e a pessoa não sai do canto. Vire à direita. Se você não colocar o carro em movimento, o GPS não vai recalibrar e te colocar na rota. Sim ou não? Amém. A mesma coisa, coloca a tua vida em movimento. Aleluia. Começa a servir em algum departamento, em algo. Seja fiel e Deus vai recalcular a rota e te colocar naquilo que Ele sempre planejou. Se onde você começou é o que Deus tem para você, permaneça e seja fiel. Se não, seja fiel, outra porta vai se abrir e você vai continuar servindo a Deus. Amém. Mas coloca a tua vida em movimento. Faz alguma coisa. Amém. Ontem eu falei, a primeira porta que se abriu para eu servir a Deus foi a porta da igreja, para ser porteiro. Eu era porteiro, zelador, fazia algo na igreja, estava no culto, de repente tiraram dízimos e ofertas e faltava alguém para conferir, porque sempre tem uma pessoa, 2 diáconos para conferir. A irmã responsável me viu aqui: rapaz, não tem ninguém, mas você me ajuda aqui a conferir. Opa, fui promovido, agora eu sou. Agora eu comecei a fazer parte da tesouraria da igreja. Diga fidelidade. Eu já estava servindo na igreja, já era porteiro e zelador. Mas por fidelidade, a irmã viu que não tinha nenhum diácono, foi procurar quem? Dentre uma multidão, olhou aquele. Irmãos, pode ter certeza. Eu te pergunto, você olha para hoje em dia existem lâmpadas de LED, consomem menos energia, esquentam menos e produzem uma luminosidade maior, sim ou não? Amém. Se a gente for ver a evolução das lâmpada incandescente, lâmpada fluorescente, lâmpada de LED, tem diferença de brilho? Sim ou não? Tem. É perceptível? Sim ou não? Sim. Fidelidade é perceptível. Amém. Aleluia. Pontualidade é perceptível. Amém. São características perceptíveis. E pode ter certeza, irmãos, assim como a lâmpada brilha e dá para distinguir os brilhos, fidelidade brilha na testa da pessoa. Amém. E no momento de necessidade, pode ter certeza, o pastor vai ver a lâmpada que está brilhando mais, a fidelidade. O pastor não olha para mim, o pastor não me vê, pelo contrário, vê. Agora sempre é por lâmpada. Jesus disse: não se coloca uma lâmpada acesa debaixo da cama, se coloca para iluminar a todos. Estão comigo? Amém. Não tem como esconder uma cidade edificada sobre um monte. Aleluia. Se a minha luz está brilhando, não tem como os homens não verem. Estão comigo? Amém. Diga fidelidade. Fidelidade. E sobre esse assunto de fidelidade, Jesus Cristo propôs até uma parábola.
Mas antes, deixa eu falar sobre esse assunto. Professor Marcelo, irmão Marcelo, mas eu quero dizer para você que eu tenho um chamado ministerial. Glória a Deus. Irmãos, quando eu pastoreei um tempo, todas as pessoas que conversavam comigo sobre chamado ministerial, 99% das vezes eu acreditava que tinha um chamado. Mas existe um outro aspecto. Olha o que eu digo em Romanos no capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 1. O texto fala: Paulo, servo de Cristo Jesus. A minha versão aqui tem uma vírgula. Chamado, diga chamado. Chamado. Para ser o quê? Apóstolo. Aí tem outra vírgula. Diga separado. Separado. Para o evangelho de Deus. Eu quero enfatizar esses dois verbos, chamado e separado. São dois verbos com ações distintas, com situações distintas. Uma pessoa quando fala a mim, eu tenho um chamado, eu acredito, eu concordo, mas descobrir que tem um chamado não é tudo. Ser chamado é uma coisa, ser separado é outra situação. Existe uma lacuna de tempo que deve ser preenchida com consagração, estudo da palavra e serviço na igreja local. De fato, irmãos, eu tenho sérias dúvidas de uma pessoa que diz ter um chamado, mas não serve na igreja local. Será que realmente tem? Chamado ministerial? Não está servindo na igreja local? E, irmãos, um dia que eu descobri que tinha um chamado, não significou dizer que eu entrei imediatamente. Tinha uma lacuna de tempo, ainda passou um tempo, eu tive que consagrar a minha vida, eu tive que estudar a palavra, e mais na frente foi que Deus separou. Posso ter um amém? Amém. E é isso que vai acontecer, irmãos. À medida que a igreja for crescendo, à medida que for se formando um corpo ministerial, uma estrutura ministerial, se você tem um chamado e você tem sido fiel, é Deus quem vai te colocar. Estão comigo? E fica tranquilo quanto a isso, porque a gente faz o nosso papel e Deus faz o papel dele. O nosso papel é servir, é contribuir com o crescimento. O papel de Deus é abrir as portas, é isso que acontece. Aleluia. Eu lembro que quando eu estava em Campina Grande, eu fui para lá para fazer o remo e ficava estudando. Chegou um tempo que eu disse para Deus: eu não estou entendendo não. Por que eu estou aqui estudando a palavra se eu não estou ministrando, se eu não estou ministrando, se eu não estou pregando? Mas Deus falando comigo. Às vezes Deus fala conosco, é como a gente fala com criança, né? Vai entender? Marcelo, preste atenção. Seu papel é encher o seu coração e servir. O meu papel é abrir as portas. Aleluia. Faça o seu dever de casa, faça a sua parte, que eu faça a minha. Amém. Irmãos, as bênçãos de Deus é nossa fé. Cura recebemos pela fé. Prosperidade, diga pela fé. Pela fé. Batismo do Espírito Santo, diga pela fé. Pela fé. As bênçãos que acontecem conosco acontecem por meio da fé. As bênçãos que Cristo disponibilizou, aquilo que nos foi dado gratuitamente em Cristo, manifestam-se pela fé. Agora, no que diz respeito ao chamado ministerial, não é tua fé. É o propósito de Deus, é o tempo de Deus. Existe um tempo. Nesse caso, a gente vai ter que esperar. É isso que muitos cristãos eles tropeçam, eles misturam, acham que o chamado ministerial vai se manifestar pela fé. Não. Existe um tempo de Deus. A gente pode atrasar, mas a gente pode cumprir o cronograma, o calendário do Espírito Santo. E você sabe do que é que eu estou falando. Estão comigo? Amém. Irmãos, quando eu falo sobre obedecer a Deus, eu não me refiro apenas aos 5 dons ministeriais. Não, eu falo sobre servir a Deus, porque Deus não vai recompensar o título ou o rótulo. Deus vai recompensar a fidelidade. Aleluia. Diga fidelidade. Fidelidade. Diga fidelidade. Fidelidade. Irmão, se você foi chamado para ser um diácono, seja fiel e você receberá não o galardão do diácono, mas o galardão da fidelidade. Aleluia. Amém. Amém? Amém. Diga fidelidade. Fidelidade. Citei 2 textos ontem e vou tornar a falar sobre eles. Paulo disse em 1 Timóteo 1,12: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me considerou fiel, pondo-me no ministério. Amém. Você sabia que Deus jamais põe infiéis no ministério? Amém. Não, Deus só põe fiéis. Amém.
Houve um tempo que eu ficava equacionando, ficava pensando. Eu dava um panó, pensava, meu Deus do céu, fulano de tal aconteceu esse problema, fulano de tal caiu nessa área, fulano de tal caiu na outra área, fulano de tal trocou os pés pelas mãos nesse aspecto financeiro. Mas por que aconteceu isso? Deus falou comigo, Marcelo, quando esse homem entrou em fidelidade, só que a fidelidade deve ser encontrada sempre em nossos corações. Aleluia. É necessário uma manutenção contínua. Eu entrei por fidelidade, hoje eu tenho que ser fiel, amanhã tenho que continuar fiel, toda semana, todo mês, todo ano, até Jesus voltar. A gente tem que ser encontrado em fidelidade. Porque do mesmo jeito que a fidelidade me coloca, a infidelidade me tira. Verdade. Estão comigo? Amém. Outro texto que eu falei ontem foi o que Paulo disse em 1 Coríntios 4:1. É necessário que os homens nos tenham como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Agora, o que se requer de cada despenseiro é que ele seja encontrado, diga fiel. Por que deve ser sempre encontrado fiel? Porque no dia em que aquele ministro não foi encontrado fiel, quebra o encanto, as pessoas não vão mais tê-lo como referencial de Cristo Jesus. Estão comigo? Amém. São os dois pratos da balança. Aleluia. Se tirar o peso de um, afeta o outro lado. Se mexer num canto, afeta o outro. Se mexer na fidelidade, vai afetar a credibilidade. Amém. Posso ter um amém? Amém. Diga fidelidade. Fidelidade. Esse assunto de fidelidade, irmão, percorre toda a Bíblia. Aleluia. Mas eu vou só sinalizar isso. Teve um tempo, eu estava chegando em um aeroporto, eu acho que era de Confins, lá em BH. Inclusive aqui em Bauru tem uma escola de aviação civil, não é isso? Se você for nesse aeroporto aqui, você vai ver que tem um equipamento rústico, a biruta, que parece um pano de guacafé furado. Parece, mas é um pequeno equipamento rústico, mas faz toda a diferença, porque indica a direção do vento. E entre o pouso e a decolagem, é fator determinante saber a direção do vento. Olhando para a vida de alguns cristãos, existe algo pequeno, mas vai apontar para o futuro, vai mostrar se vai ser um futuro de sucesso ou de fracasso. O que? Fidelidade. Amém. A fidelidade é um dos indicadores do nosso sucesso ou do fracasso. Porque vai mostrar, do mesmo jeito que a biruta mostra para onde o vento está vindo, de onde está vindo e para onde vai, a fidelidade mostra para aonde a gente vai chegar. Inclusive o próprio Senhor Jesus propôs uma parábola sobre fidelidade. A gente sabe que parábolas são comparações de situações naturais para nos fazer entender princípios espirituais. E Cristo ele vem propondo inúmeras parábolas. A que será semelhante o reino dos céus? Ele começa dizendo, ele fala, pois será semelhante a um homem. Inclusive eu peço que você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Aleluia. Perdão, Mateus 25. Evangelho de Mateus, capítulo 25. Aleluia. Quem encontrou? Amém. Versículo 14. Nos versículos anteriores, Cristo vem falando sobre parábolas e aí diz: pois será semelhante um homem com um homem que, ausentando-se do seu país, chamou os seus servos e lhe confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, e a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu a cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com ele. Diga prestação de contas. Prestação de contas. Diga prestação de contas. Prestação de contas. Peraí, quer dizer então que no reino de Deus existe uma prestação de contas? Sim ou não? Sim. Irmãos, não tem como fugir de prestação de contas. Aleluia. Às vezes o pastor pergunta: ô abençoado, como é que foi? Foi assim, assim, assim. Pastor, o senhor está desconfiando de mim? Não se trata de desconfiar, trata-se de prestação de contas.
na sociedade em que a gente vive, não tem como fugir de prestação de contas. Quem é casado presta conta da sua vida ao cônjuge, o marido presta contas à esposa e a esposa ao marido, sim ou não? Sim. E quem é que é solteiro? Pronto. Jovens, os irmãos, se você é solteiro, mora na casa dos pais, você presta conta da sua vida aos seus pais. Ah, mas não, presta. Quem come do meu pirão, apanha do meu cinturão. Amém. Vai prestar conta. Todo ano a gente faz a nossa declaração de imposto, a gente presta conta à Receita Federal, a autoridades. Sim ou não? Sim. Ainda que um homem queira fugir de prestação de contas aqui na terra, ele não vai escapar da prestação de contas espirituais, porque o tribunal de Cristo vai ser o local em que a gente vai prestar contas a Deus. Estão comigo? Amém. Eu vou falar sobre isso ainda. Diga prestação de contas. Essa parábola, Jesus está falando o que aconteceu. Ele confiou dons, talentos e se ausentou. Cristo chamou pessoas para fazer algo na igreja e se ausentou. Mas ele vai voltar. Amém. Ele vai voltar. Vai voltar. Glória a Deus. Vamos concluir a leitura. Toda vez que eu leio esse texto, eu lembro de um jovem lá em Ribeirão Preto. Meu Deus do céu. Deus abençoe aquela vida. Amém. Sobre prestação de contas, ele tinha sido encarregado e ficou responsável pela livraria da igreja. E teve um culto que ele faltou. Eu vou falar sobre isso mais na frente. Verso 19. Depois de muito tempo, voltou-se um daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor, verso 21, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel foste fiel enquanto? Sobre o muito te colocarei, entra na alegria do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor, verso 23, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel sobre o muito te colocarei, entra na alegria do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse ao Senhor: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifa onde não semeaste e ajuntando não espalhaste, receoso esconde na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. A gente vai parar por aqui, porque é um exemplo que não deve ser imitado, é um exemplo negativo, ruim, amém? Mas isso mostra a seriedade dos fatos. Porque recebeu 1 talento. Irmão, se você foi chamado para ser o porteiro da igreja, não enterre o teu talento. Aleluia. O que você foi chamado, se você não, eu recebi só 1, mas não enterre, porque você vai prestar contas. Amém. Ah, mas eu fui chamado. Todos nós vamos prestar contas. O que me chama a atenção, pastor, é o seguinte: é que aquele que recebeu 5 foi fiel em 5, e Jesus disse: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra na alegria do teu Senhor. Aleluia. O que foi fiel em 2, Jesus disse: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra na alegria. O que foi fiel em 5 entrou na alegria, e o que foi fiel em 2 entrou na mesma alegria. Peraí, quer dizer então que Deus não vai recompensar o título, Ele vai recompensar a fidelidade? Aleluia! Graças a Deus, não aleluia. importa para que você foi chamado, o que importa é a fidelidade em obedecer a Deus. Deus não vai recompensar o título, o rótulo, não, é a fidelidade. Diga fidelidade. Outra coisa que me chama a atenção, quando eu leio esse texto, eu lembro de um abençoado lá em Fortaleza. Jesus disse: servo bom e fiel, foste fiel Peraí, quer dizer então que quando Jesus começa, ele começa com pouco? Sim ou não? Sim. Não, isso é do Satanás. Não, é de Cristo. Começar com pouco é de Deus. Eu lembro de um irmão em Fortaleza, ele disse na época: pastor Marcelo, bem rasinho, quando eu começar a evangelizar, olha que bem rasinho, vai ser para 15 mil pessoas. Irmãos, ele está querendo começar da forma que Deus não começa. Na minha vida começou com pouco, na vida do pastor começou com pouco. Aleluia. Porque vai ser diferente com outras pessoas.
Se você olhar o irmão Reagan, D.L. Osborne e muitos outros expoentes do Evangelho, Deus começou com um povo. Amém. À medida que foi sendo fiel, se era plano de Deus, foi colocado uma responsabilidade. Glória a Deus, aleluia. O que eu quero que você entenda, irmãos, é que faz parte do plano de Deus. Existe um pouco proposto por Cristo. Se for plano de Deus e você for sendo fiel, Ele vai te colocar em algo maior. Amém. Se for plano de Deus. Amém? Amém. Quando Deus começa, Ele começa com pouco mesmo. Amém. Ah, não, Ele começa com pouco. Amém. Seja fiel no pouco. E se for plano de Deus, Ele vai te colocar em uma responsabilidade maior. Aleluia. Amém? Amém. Se você me perguntar sobre esse irmão em Fortaleza, ele tem alcançado 15 mil pessoas? Não. 10%, 1.500 pessoas? Não. Aí 10% e 10%. Que é 150 pessoas não tem. Ele fica pulando de igreja em igreja, dando trabalho nas igrejas. Misericórdia. Estão comigo? Amém. Diga fidelidade. Fidelidade. Irmãos, é a fidelidade. Na época em Fortaleza, eu servi no diaconato, tive muitas oportunidades para faltar o culto, para visitar outras igrejas, porque grandes pregadores estavam visitando a cidade. Mas não, eu tenho um compromisso não é com um homem, não, é com Deus. Porque se quem me colocou foi Deus, o compromisso é com Deus. Amém. Quem te coloca é Deus. Ele vai falar com o pastor, ele vai usar o pastor, mas quem te colocou é Deus. Então a tua fidelidade é vista por Deus. Estão comigo? Amém. Você está sendo abençoado? Amém. Aleluia. Diga fidelidade. Fidelidade. Aleluia. Glória a Deus. Sobre prestação de contas, vou concluir esse que eu tinha falado. Esse jovem era responsável pela livraria. Faltou um domingo. E eu pensei, aconteceu algo com ele. E aí na segunda-feira eu liguei para ele, abençoado, está tudo bem com você? Tá, pastor, está tudo bem. Mas se acontecer algum problema, alguma situação de força maior, porque você não estava na igreja, não, pode ficar tranquilo, pastor. Eu estava visitando uma outra igreja. Irmãos, não tem nenhum problema um cristão visitar uma outra igreja, desde que ele não esteja escalado para servir na igreja local. Amém. No caso, só tinha ele responsável pela livraria. Eu disse para ele, abençoado, deixa eu te falar uma coisa, mas tu não estava responsável pela livraria? Existe uma expressão no Nordeste que fala, pegou o ar. Ele se aborreceu. Espera aí, pastor, isso é uma igreja ou uma empresa? Você sabia que igreja não é empresa? Uma das poucas semelhanças que uma igreja tem de empresa é o CNPJ 4, 5, 6, 7, 8 /1000 ao contrário. Uma das poucas, mas igreja difere muito de empresa em finalidade, propósito e outras coisas mais. Porque na empresa em que você trabalha, você pode ser o melhor vendedor e em casa ser o pior marido. Na empresa funciona, na igreja não. Amém. Aleluia. Na empresa em que você trabalha, você pode bater todas as metas e ser o melhor, ganhar honra ao mérito, mas na igreja não. Porque no reino de Deus, eu tenho que ser uma bênção na igreja e aonde eu estiver. Aleluia. A empresa em que você trabalha não quer saber como é que estão os teus filhos, a tua família, mas na igreja não. O teu pastor quer saber como é que está a tua vida, tua família, teus filhos. Amém. Aleluia. Sabe por que ele ficou aborrecido? Porque ele não queria prestar contas. Ele achava que ele simplesmente irmãos, até mesmo na empresa em que a gente trabalha, em que uma pessoa trabalha, se ela não for fiel, pontual, se ela chegar atrasada, vai descontar no salário. E por que você acha que Deus tem que recompensar pessoas que não andam em fidelidade? Aleluia. Estão comigo? Amém. Lá em Fortaleza, eu tomei conhecimento de que alguns irmãos estavam desejosos em descobrir o chamado que Deus tinha para eles. Isso aconteceu lá em Fortaleza. Não sei se acontece aqui em Bauru, no Sudeste, no estado de São Paulo. Mas lá aconteceu o seguinte: chegou na mão de alguns irmãos uma ficha chamada Ficha de Dons Motivacionais. E era um questionário extenso, com várias lacunas para se preencher. Aí a pessoa preenchia o nome completo, quanto tempo de crente, qual a igreja que congrega. E tinha perguntas semelhantes a essa. Você gosta de exercer a autoridade? Aí a pessoa, desde criança eu gosto de mandar. Você gosta de lavar banheiro? Afasta de mim este cálice. Você gosta de varrer a igreja para trás de mim, Satanás? Você gosta de presidir uma reunião? Sempre gostei dessas coisas. Toda e qualquer função
posição de importância, de destaque, de liderança, ela assinalava toda qualquer função que exigisse um esforço, às vezes um suor, ela não colocava. Preencheu, virou as páginas, fez o somatório e percebeu que essa pessoa era um apóstolo, profeta, evangelista, pastor e quase mestre. Essa é a forma de descobrir o que Deus nos chamou para fazer? Não. Se você... Eu tenho dó de um pastor que entregou essa ficha para um novo convertido. Meu Deus do céu. Irmão, dê dinheiro, mas não dê cabimento, autoridade para uma criança não. Dê dinheiro, mas lá no Nordeste tem expressão. Dê dinheiro, mas não dê cabimento. Não dê ousadia para uma criança. Dê dinheiro, mas não dê púlpito para uma criança. Porque é problema. É problema. Eu tive problema em Ribeirão, irmãos. Quando eu assumi, a obra já tinha sido começada. E todo mundo tinha acesso ao púlpito. Não. O púlpito é um local reservado para aquelas pessoas que têm um chamado, que foram chamados a Deus. Sabe por quê? Porque o povo tem que ser alimentado. Aleluia. Eu vou falar sobre isso hoje à noite. Hoje à noite eu vou falar sobre o bom pastor. Amém. Quem aqui quer um bom pastor? Amém. E a boa ovelha. Quem tem sido uma boa ovelha? Amém. Quais as expectativas você deve ter para com o pastor, para com a liderança? E quais as expectativas o pastor, a igreja tem para com você? Amém. Você não é um consumidor. Você é um filho de Deus que está aqui para fazer a diferença. Aleluia. Você não está aqui só para consumir. Não. Você está aqui para dedicar a tua vida, teus recursos para você fazer essa obra crescer e alcançar muitas outras vidas aqui no estado de São Paulo. Amém. Estão comigo? Amém. Irmãos, pode ter certeza, aqui em Baú existem famílias que estão sendo destruídas por Satanás. E essa palavra que tem mudado a tua vida vai chegar nessas famílias. Agora, a gente tem que fazer a nossa parte. Amém? Vou falar sobre isso hoje à noite. Sobre, se para descobrir o chamado não é preencher na ficha de dons motivacionais, então o que eu devo fazer? Efésios capítulo 1. Glória a Deus. Efésios capítulo 1. Aleluia. Curiosamente, esse jovem lá em Ribeirão Preto, ele me falava que tinha um chamado ministerial, e eu acreditei, irmãos. Só que eu sabia ao mesmo tempo que eu tinha que prepará-lo, treiná-lo para a vida e para o ministério. Porque o ministério não é fácil, lidar com vidas não é fácil. Estão comigo? Amém. Um jovem com 34 anos que não havia se emancipado financeiramente nem emocionalmente dos pais, precisava de um treinamento. Sim ou não? Amém. Eu tenho chamado? Tenho. Agora, eu comecei a preparar, só que eu vi que ele mesmo não facilitou a situação, ele mesmo não quis. Ele mesmo se excluiu. Fazer o quê? Irmãos, lamentavelmente tem pessoas com um chamado dado por Deus, mas infelizmente não vão entrar. Não porque Deus não queira, Deus não é interessado, mas porque essas pessoas não descobriram ou insistem em não fazer a vontade de Deus. O irmão Regan certa vez disse que pessoas nascem, vivem na terra e morrem, sem nem sequer descobrir o que Deus chamou. E entenda o seguinte, que quando chegar haverá o tribunal de Cristo. Diga tribunal de Cristo. Tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo, irmãos, é o momento em que Deus vai recompensar o que nós fizemos para Ele aqui na terra. Amém. Se a pessoa serviu a Deus, vai ser recompensado. E se não serviu, meu filho, você já está salvo. Já está garantido a salvação. Cristo, Ele garantiu a nossa salvação. A Bíblia é inequívoca em falar sobre isso, a segurança da salvação dos justos. Diga, eu vou subir. Eu vou subir. Quem garantiu a tua salvação? Diga, Cristo. Cristo. O sangue de Cristo é tão poderoso que garantiu a tua salvação. Glória a Deus. Agora deixa eu falar uma coisa. Jesus não garantiu o teu galardão. Quem garante é você. Amém. Servindo a Deus com integridade e com Amém. fidelidade. Aleluia. Amém? E Deus não vai fazer por você, por nós, o que nós temos que fazer. Amém. Efésios capítulo 1, versículo 15. Por isso eu tendo ouvido falar da fé que há entre vós no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações.
para que o Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda o espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento dele, iluminado os olhos do vosso coração para saber, diga eu preciso saber, para saber qual a esperança do chamamento, qual a herança dos santos e qual a suprema grandeza do seu poder. Aleluia. Amém? Por favor, olhem para cá. Se a gente continuar, basicamente Paulo está orando por uma igreja inteira. Essa oração foi uma oração dada pelo Espírito de Deus. Se foi uma oração inspirada pelo Espírito, teve utilidade para os irmãos de Éfeso, serviu para eles e vai servir para nós. Posso ter um amém? Amém. Paulo basicamente está orando para que aqueles irmãos, não um cristão, não meia dúzia, mas uma igreja inteira, para que aqueles cristãos descobrissem 3 verdades básicas: a esperança do chamamento, a herança dos santos e a suprema grandeza do poder. O que me chama a atenção é que nessa lista de oração, o primeiro assunto, o primeiro tópico citado por Paulo é descobrir a esperança do chamamento. Amém. Se descobrir o chamamento, o chamado que Deus tem não fosse importante, por que Paulo orou por uma igreja inteira? E de fato Paulo orou antes do chamamento, orou antes de descobrir a herança e a suprema grandeza do poder. A herança fala sobre uma vida suprida, assistida por Deus aqui na terra. Fala sobre as bênçãos que estão disponíveis em Cristo. A herança fala sobre, quando uma pessoa morre, deixa um testamento, e aí na leitura do testamento, a pessoa lá lê, o oficial, né? Reza no testamento que para fulano de tal eu deixo isso, para Beltrano isso. Pronto, fala sobre bênçãos. Nosso irmão mais velho morreu e consta no testamento, reza no testamento, que para nós tem uma vida suprida. Amém. Aleluia. A Bíblia também fala sobre a suprema grandeza do poder de Deus. Diga suprema. Se você olhar no contexto, o poder que Deus utilizou para ressuscitar Cristo é o mesmo poder que está disponível agora para mim e para você. Amém. Mas antes de tudo, antes da herança e do poder, Paulo orou para que entendêssemos, descobríssemos a esperança do chamamento. Amém. Para que você foi chamado? Não pergunte a mim não, converse com Deus. Aleluia. Pai, para que eu fui chamado? Amém. Eu quero fazer algo para ti. Amém. Pode ter certeza que Deus vai falar com o pastor e com você. Amém. Aleluia. E não vai ter confusão. Posso ter um amém? Amém. Muitas vezes o pastor vai chegar para você, irmão, você pode fazer, eu queria que você se envolvesse na hora batendo. Pastor, é isso mesmo que eu estava orando a Deus. Irmãos, você está aqui na terra, eu costumo dizer, tem uma expressão no Nordeste que fala, você não está aqui para encher a barriga de arroz e feijão, acordar e dormir depois ir para o céu, não. Você tem que cumprir um plano, um propósito, um desígnio de Deus. Aleluia. Vai alegrar o coração de Deus. Amém. E o teu coração. Aleluia. Você sabia que você não vai encontrar plena satisfação em viver se você não estiver fazendo a vontade de Deus? Não vai. Não vai. Um grampeador. Você sabia que um grampeador pode servir como um peso para um bloco de papel? Ele não foi criado, mas ele pode funcionar. Mas ele foi criado para grampear. Amém. A mesma coisa, você foi chamado para algo. Talvez você, no dia em que você começar a cumprir o que Deus te chamou, você vai encontrar realização e satisfação. Aleluia. Eu quero finalizar com a vida de Jesus. Ele é exemplo em tudo. A Bíblia mostra, irmãos, que Jesus ele é um exemplo em tudo para nós. Até Jesus não casou fisicamente, mas é um exemplo para aqueles que são casados. Estão comigo? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, no capítulo 26. Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 26. A partir do versículo 36, é um texto bastante conhecido. Jesus está no jardim de Getsemane e no verso 36 diz: em seguida foi Jesus com eles, com os discípulos, a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e Zebedeu, Mateus 26, agora versículo 37. A filha de Zebedeu começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo.
Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero. Repitam comigo: eu quero. Eu quero. E sim como tu queres. Diga: tu queres. Tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: Então nem uma hora pudesse vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Graças a Deus que a carne é fraca. Glória a carne a é Deus. fraca para ceder ao espírito que é Amém. forte. Amém? Aleluia. 42. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, já achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando novamente, foi orar pela terceira vez. Quantas vezes? 3. Repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: Ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora e o filho do homem está sendo entregue na mão de pecadores. Levantai-vos, eis que o traidor se aproxima. Nesses poucos versículos percebemos muitas verdades. E as que eu quero enfatizar nesse contexto, duas vontades estavam envolvidas. Quais vontades? A vontade de Jesus e a vontade de Deus. Pai, seja feito não como eu quero, e sim como tu queres. Eu tenho clara certeza, irmãos, de que na vida de algumas pessoas surge aquela bifurcação. Que caminho eu vou seguir? Aqui Jesus estava numa bifurcação. Ou Jesus abraçava a sua vontade ou abraçava a vontade de Deus. A vontade é como se ele estivesse perguntando: Pai, tem outra forma do mundo ser salvo sem a minha morte? Não tem, você precisa morrer. Então seja feita a tua vontade. O que aconteceu na vida de Cristo? O que aconteceu na vida de Jesus, de Paulo e de muitos outros homens de Deus? Tiveram que abrir mão da sua vontade para obedecer à vontade de Deus. Amém. Irmão, se pode ter certeza, a exemplo do que aconteceu com Cristo, haverá situações, momentos em tua vida que você vai ter que abrir mão da tua vontade, abrir mão de Aleluia. coisas lícitas. Para quê? Para se consagrar a Deus, para fazer a vontade de Deus. Aquele tempo que você poderia estar assistindo um futebol, que você poderia estar fazendo outra coisa lícita, você vai dedicar esse tempo para Deus, edificando a vida de pessoas na igreja local. Aleluia. No caso de Jesus, o que estava sendo comprometido ali, o que estava em jogo era o sacrifício, a vida dele. No teu caso, você não vai ter que dar a vida por ninguém. Jesus já morreu por nós. O que Deus quer da tua vida é um percentual do teu tempo, da tua vida. Amém. Diga: da minha vida. Na minha vida. Vou falar sobre isso hoje à noite. Glória a Deus. Dízimo. O teu dinheiro é o resultado de um mês do teu esforço. Amém. É a tua vida. Deus tem direito à tua vida? Amém. Sim ou não? Sim. Então Deus tem direito a tudo que se estende da tua vida. E o Glória dinheiro é uma extensão da tua vida, do teu esforço. Amém. Hoje à noite eu falo: eu sabia que ia tocar nesse assunto, irmãos. Deus, Ele não quer te enganar. Amém. Deus, Ele não... A Bíblia diz que buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão tiradas. Aleluia. Serão o quê? Você sabe o que são as demais coisas? Aquilo que os gentios, aquilo que as pessoas que não têm comunhão com Deus se brigam para ter. As demais coisas são acrescentadas Aleluia. na vida daquele. Deus é um Deus que acrescenta. Glória a Deus. Amém? Mas voltando para esse contexto, na oração de consagração, você percebeu que Jesus em pouco tempo fez a oração de consagração 3 vezes, repetindo as mesmas palavras? Isso nos faz entender um princípio. A oração de consagração não deve ser feita uma única vez, como alguns fizeram. Quando nascer de novo consagrado, nem uma vez por ano. Eu gosto de assistir retrospectivas, se bem que ultimamente as retrospectivas não são tão boas assim, né? Geralmente na retrospectiva a pessoa faz uma oração de consagração. Não. A oração de consagração não deve ser feita uma vez na vida, uma vez por ano, não. Periodicamente Amém. Deus se fazia a oração de consagração. Seja feita não a minha, diga, mas a tua vontade. Aleluia. Irmãos, é algo tão importante a oração de consagração que Jesus, ele embutiu, colocou dentro da oração o modelo, aquela oração que ele ensinou, o Pai Nosso, lá em Mateus. Está escrito em Mateus: portanto vós orareis deste modo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, assim como é feita no céu. Seja feita a tua vontade aqui na terra. Eu te pergunto: você está aqui na terra? Amém.
essa expressão dita por Cristo, seja feita a tua vontade aqui na terra, é o seguinte: Pai, que a tua vontade seja feita em nossas vidas, Aleluia. assim como a tua vontade é feita nos céus. Dentro da oração modelo tem consagração. Amém. O desejo de Deus é que todos nós tenhamos uma vida consagrada a Ele. Glória a Deus. Todo santo dia, esse é o desejo de Deus, que temos uma vida consagrada. Estão comigo? Irmãos, é algo que Deus não vai colocar, Deus não obriga, é algo que tem que brotar de nossos Aleluia. corações. Pai, eu entendi tua mensagem. A Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange. Pai, eu entendi tua mensagem. Eu entendi. E eu vou fazer isso. Amém. A palavra diz: o amor de Cristo nos constrange, porque se um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos. Diga, Ele morreu por mim. Ele morreu por todos, para que todos os que vivem não vivam mais para si, Amém. mas vivam para Ele, Aleluia. que por nós morreu e ressuscitou. Amém. Jesus é o teu Senhor? Amém. Ele tem todo o direito, Ele como Senhor tem todo o direito de dizer o que você tem que fazer com a sua Aleluia. vida, porque Ele é o nosso Senhor. Glória a Deus. Vou concluir com esse exemplo. O irmão Reagan, ele fala sobre um cristão. Esse crente tinha medo de que Deus o enviasse para a China. O que vai acontecer com um crente que não conhece o caráter de Deus? Vai ter problemas, porque vai passar uma vida inteira sem saber se relacionar com Deus. O que aconteceu com esse irmão? Não conhecia o caráter de Deus e tinha medo de que Deus o chamasse para a China. Por causa desse medo foi para o mundo, se desviou. Você conhece a expressão, comeu o pão que o diabo amassou? Aconteceu com esse crente. Sofreu no mundo. Lá para estando arrependido, voltou para a igreja, veio à frente da igreja, se ajoelhou, ergueu as mãos e disse: Pai, se for a tua vontade que eu vá para a China, fala ao meu coração. Sabe o que foi que Deus disse a ele? Meu filho, eu nunca quis que você fosse para a China. O que eu sempre quis é que você estivesse disponível. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, existe algo que jamais pode ter em nossos corações: reservas. Eu faço qualquer coisa para Deus, mas isso eu não faço. Não pode ter. Eu lembrei de um irmão lá em Fortaleza, uma vez falando: eu não preciso varrer a igreja nem lavar banheiro para ser ministro. Talvez você não precise, mas você tem que estar disposto a fazer o que tem que ser feito. Amém. Cada um, eu não posso transformar o meu exemplo em doutrina, mas eu posso te motivar a se consagrar a tua vida a Deus. Aleluia. Talvez não seja preciso você lavar, mas se for necessário, você tem que fazer o que precisa ser feito. Amém. Esse ministro disse: eu não vou fazer isso. Não, a questão não é eu não vou. Eu tenho que fazer o que é necessário. Amém. Talvez Deus não tenha te chamado para ir para a China, mas o que nunca pode ter em teu coração é reservas. Amém. Você tem que estar com o coração aberto. Afinal de contas, Cristo morreu por ti. A palavra diz que por bom preço fostes comprados. Amém. A gente deixou de ser. A Bíblia diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomar sobre vós o meu jugo, que é suave, mas Cristo contigo é o nosso Senhor. Amém. Aleluia. Antigamente a gente tinha um Senhor perverso que maltratava Satanás, mas agora não. Nosso Senhor é bondoso. Graças a Deus. Mas Aleluia. nós continuamos sendo um Senhor. Amém. Diga: Cristo é o meu Senhor. Cristo é o meu Senhor. Se Ele é o nosso Senhor, Ele tem todo o direito de falar conosco Aleluia. e dizer: eu Glória quero a que Deus. você se envolva em tal departamento. Eu quero que você faça isso. A Bíblia diz até em João: meu pai é o agricultor, eu sou a videira. Aquele ramo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Sim ou não? Sim. Tempo desse eu estava meditando: pai, o que é esse negócio de podar? Marcelo, pare de assistir esse negócio de Discovery Channel, NetGeo, The History Channel e fale a minha palavra. Deus é bom. Ele poldou. Irmãos, a maior está produzindo fruto. Pois fique sabendo que Deus vai poldar para que você produza mais fruto. Amém. Aleluia. Glória a Deus. A barreira, aquela plantação, se você observar, se não podar no tempo certo, o galho que não produz fruto vai sugar a seiva e fazer com que não produza a quantidade de frutos corretos. Existem coisas que vão roubar o nosso tempo. A indústria do entretenimento, como diz lá no Oeste, intertido. Eu não estou dizendo
dizendo que é errado não, irmãos, mas existem momentos em nossa vida que a gente tem que focar. Eu lembro, pastor, nos momentos em que eu tinha que tomar uma decisão de qualidade, de consagração a Deus, eram momentos em que eu era bombardeado pelo diabo. O diabo levantava inúmeras distrações, inúmeras coisas, para quê? Para que eu ficasse abestalhado e perdesse o foco. Estão comigo? Amém. Pode acontecer com você. Talvez você esteja no momento de uma decisão. Focaliza na vontade de Deus. Não se distrai com as coisas e focalize na vontade de Deus. Amém? Amém. Você foi abençoado? Amém. Pai, eu te dou graças porque a tua palavra foi ministrada. E eu sei que o teu Espírito é poderoso para gerar a convicção necessária, Pai. Eu te agradeço pelo crescimento dessa igreja. Eu te agradeço, Pai, porque essa igreja vai cumprir o teu propósito, Pai. O que está no teu coração e tem chegado no coração do pastor, Pai. Ele vai pôr em prática e muitas outras vidas e famílias dessa cidade serão alcançadas por esse evangelho e por essa palavra poderosa, Pai. Eu te dou graças pela vida dessas pessoas que vão participar desse crescimento. No nome de nosso Senhor Jesus.